Comentei com vocês no início do programa que hoje falaríamos do quanto a gente tem uma farmácia em casa, muitas vezes, de forma natural, e a gente não sabe utilizar. Então, hoje, a ideia é entender até que ponto a gente pode escolher essa farmácia natural para, num primeiro momento, cuidar de algumas coisinhas que aparecem que muitas vezes a gente já vai direto para o medicamento. Puxa, mas será que não vale tentar a farmacinha natural? Jamar Terrada, bem-vindo. Olá. Nosso querido farmacêutico, homeopata, grande amigo, nosso professor. Obrigado, não é obrigado. E que hoje está aqui então para falar do que ele mais ama no mundo, que é exatamente essa aula da farmacinha natural. Pois é, eu adoro isso, né? Bom, primeiramente, eu acho que é interessante a gente falar que a gente nunca pode ser muito extremista, Perfeito, né, Carol? concordo. Porque existem aquelas pessoas que acham que quando você faz um tratamento alopático, o que é alopatia, né? Vamos fazer de uma forma mais simples. Quando usa um medicamento mais químico, né, industrializado, não que as plantas também não sejam hoje já industrializadas, mas assim, quando é esse medicamento mais químico, tu não pode fazer uso de um natural. E pode, às vezes, você pode, não sempre, mas você pode fazer um tratamento paralelo. Então, você faz uso de um medicamento alopático e pode fazer junto de um medicamento natural. Assim como você também pode fazer uso de uma farmácia natural e esporadicamente, com algum problema mais pontual, que tem evoluído, fazer o uso de um alopático. Sim, concordo. Eu acho muito chato essa questão extremista, né, Carol? Que hoje a gente vê umas pessoas assim que são muito... Eu mesmo, por eu trabalhar com essa medicina mais natural, eu atraio muito esse público que ama a medicina natural e fica com isso assim, tipo, sempre, né, não quer fugir. E não pode ser assim. Eu acho que a gente tem que ter responsabilidade por isso, ó, já botou o óculos ali agora é ele, agora pode fazer pergunta. Agora vai. Brinquei que a gente, enfim, falando sério, a gente precisa, obviamente, manter toda a nossa responsabilidade, que a gente está aqui no ar. No entanto, você vai ensinar, dependendo da ocasião e da situação que ocorrer, que eu vou tirar aqui do envelope, qual erva a gente usa, quando ela é bem-vinda. E claro, né, gente, a responsabilidade é exatamente essa. Quando algo evolui e o quadro, então, deixa de ser uma coisa mais simples, mas algo que traga febre e outras questões ali. Então, quando a gente fala na criança ou até no adulto, que a gente está ali debilitado, se sentindo caído, etc., tem que procurar um médico, certo? Então, é nesse sentido da responsabilidade. O que eu acho, assim, mais importante a gente enfatizar é o seguinte, gente, que quando que vem muito bem o medicamento natural? Para quando você tem algum problema, alguma doença, você está passando por algum problema de saúde, que ele é um problema mais crônico. Entendi. E por que isso? Porque quando for um problema que você tem que fazer um tratamento a longo prazo, os medicamentos naturais geralmente vêm melhor. Entendi. Porque eles têm menos efeitos colaterais, não que não tenha, mas eles têm menos efeitos colaterais do que os alopáticos. Entendi. Então vamos supor... Eu tirei esse primeiro, que esse aqui de repente já dá. Já é a pergunta? Dor de cabeça leve e recorrente. O que você acha? Boa. Olha só, gente. Isso acontece direto, tá? Eu achei super bacana quando a gente pensou em falar sobre a cefaleia, né? Que é outro nome que a gente fala. As pessoas ela passa por essa crise e ela já entra com analgésico, né? Com o que for, com anti-inflamatório também. Pensando assim num tratamento, não tem que ser uma coisa forte porque a minha dor de cabeça ela é muito forte. Só que tem uma questão, gente. Quando você faz uso por muito tempo de um analgésico, de um medicamento alopático, né, você tem N efeitos colaterais, que eu não vou citar aqui todos, eu não sou contra quem faz esse tipo de tratamento. Não, sem dúvida. Tá? Mas assim, indicação médica, é óbvio que esse tipo de medicamento, ele é mais agressivo para o teu organismo. Então, você poderia sim fazer o uso, para quem tem esse problema crônico, tu fazer uso de um medicamento natural, até porque quanto mais
quanto mais químico tu toma, mais inflamado tu fica. E quase sempre o problema de cefaleia está ligado a um problema muito inflamatório. É verdade. Então, é uma cascata. Posso só colocar, Pode. então, já vou colocar aqui na tela a sua sugestão: dor de cabeça leve e recorrente. A medicação natural é o uso de magnésio, óleo essencial de hortelã-pimenta nas têmporas e plantas como tanaceto e gengibre. Porque assim, claro que você colocou os analgésicos também, que é a medicação convencional. Sim. Dependendo da dor de cabeça, que pode vir, por exemplo, por uma sinusite. A gente sabe que sinusite muitas vezes tem bactéria envolvida. E muitas vezes, praticamente todos, vão falar a verdade, precisa de um antibiótico. Então, assim, eu acho que essa é a primeira questão. Então, desassociar de algo que tenha realmente uma questão mais grave da bactéria e tal. Mas é interessante, ó. Você acorda ali com uma dorzinha de cabeça, não tem nada a ver com bactéria. A gente tem que pensar o seguinte, ó, gente. Aqui, o magnésio, ele está envolvido em mais de 360 reações bioquímicas no nosso organismo. Então, não é que ele seja assim, para uso apenas para dor de cabeça, tá? Ele está ligado a várias questões bioquímicas. Se você está com falta de magnésio, ele está sempre com uma relação com cálcio. Assim, quando tiver em desequilíbrio com cálcio, tu vai ter aí tu pode ter, né, excesso de cálcio. Hoje as pessoas têm as mulheres, né, problema de osteoporose. Sim. E aí fazem uma super suplementação com cálcio e dá um desequilíbrio. O que o cálcio faz? Ele acaba dando enrijecimento muscular, aí tu tem crises de cãibra, tem fibromialgia e tu não faz uso de magnésio. E o magnésio é importante porque ele relaxa essa contração muscular. E pensando assim, ó, na questão de dor de cabeça, o magnésio tem uma ação que ele consegue, vamos dizer assim, ele melhora essa cognição, a ligação neural, vamos dizer assim. Ele melhora ele dá energia para as mitocôndrias, tá? Entendi. E não é qualquer magnésio quando a gente... Todo magnésio tem essa ação, tá? Mas a gente tem que pensar assim, ó, tem N tipos de magnésio. Tem, né? Tem N tipos. Aí tem o biciclinato, taurato, malato, inositol, enfim. Quais são os mais utilizados para essa questão da dor de cabeça, tá? Quais são aqueles que conseguem atravessar de maneira mais fácil, chegar até o cérebro, né? Atravessar a barreira hematoencefálica, que é o magnésio inositol, tá? E o magnésio treonato. Esses dois tipos são cápsulas. Cápsulas, tá? São os mais indicados. E aí os óleos essenciais, principalmente hortelã-pimenta e o té de camomila romana, ele é bem indicado porque não é uma questão, a gente pensa assim, o óleo essencial, uma questão esotérica. Não, gente, tá? Ele vai ativar receptores no teu... Né? Ele chega até o cérebro e acaba liberando serotonina, dopamina, e isso dá um relaxamento. Também, então, por isso, tá? E o tanaceto, principalmente, aí já está falando quase um medicamento. Quer dizer, é um medicamento, mas tem uma ação super potente. O tanaceto... É cápsula também? É cápsula, tá? Deve ser feito em cápsulas. O tanaceto é aquela plantinha que é popularmente chamada de caatinga de mulata, tá? Ou erva de Santa Maria, tá? Então, tu pode utilizar, assim como o gengibre, porque elas são super antioxidantes, anti-inflamatórias e melhoram essa tua questão de dor de cabeça. Então, gente, pode tentar, né? Se evoluir, claro, tem que procurar o médico, mas o primeiro passo pode ser esse, porque o magnésio é importantíssimo. Abrir o segundo envelope. Vamos lá, vamos falar dessa dor aqui, ó, dor de estômago e má digestão, que isso aqui, gente, eventualmente, todo mundo vai passar um dia. E aí, já temos aqui a sua sugestão quando a gente fala da nossa medicação natural. Olha lá. Pois é, gente, olha só. Também queria complementar uma coisa. Não é porque eu também estou dizendo que isso aqui não é que ele substitua. Isso aqui é uma opção, tá? Opção. Em determinados casos. Mas, você tem que perguntar para o seu médico o que poderia, não pode, mas sem é uma dúvida. Super boa opção, tá? Você pode começar tomando ali, ó, bolo de uma espinheira santa. Por que acontece? As pessoas começam... tem um problema de acidez, já se joga lá no medicamento... Prazol, nos prazóis, que tem tantos efeitos colaterais, né? Que
são infinitos, a gente já falou muito sobre isso aqui. Quando você poderia estar usando aqui um chá de boldo, que é rico, que tem um princípio ativo chamado boldina, a espinheira santa, a guaçatonga, a camomila, que são ricos, todos os produtos são ricos em polifenóis, em compostos certequênicos, que a gente chama. E o que esses compostos todos fazem? Eles são super antioxidantes, anti-inflamatórios. Então, se você estiver com algum problema inflamatório, tanto no seu estômago quanto no seu intestino, ele acaba melhorando. E o boldo, ele já é mais essa questão de ajudar a questão hepática, né? Melhorar lá a sua produção biliar e tal, para digerir gorduras. As enzimas digestivas também vêm bem. Inclusive, tem um programa nosso aqui feito comigo só sobre enzimas digestivas, tá? Ah, legal. Você só jogar lá no YouTube. Pois é. A minha pergunta é a seguinte, o ideal é não colocar um monte, somar essas ervas, não, sempre... nunca. Menos é mais, menos tá? é mais. Até porque, se você tiver um efeito colateral de alguma dessas plantinhas, se você misturar várias, você não vai saber o que teu corpo ali não está gostando bem. É verdade. Mas também é uma coisa, né, Carol? A gente não pode dizer assim, a criatura toma lá um monte de omeprazol e aí diz, mas eu tomei lá camomila, passei mal. Aí já tá me mentindo, tá? Entendi. Então, não é bem assim. Criatura sintoma. É. Não pode. Não Coitada da pode. camomila, eu entendi. Exato. Agora, e se de repente vier uma gripe, resfriado e uma febre bem baixinha, aquela ali que você fala, 37,5 a gente chama de febre baixinha? Olha, 37,2, né? 37,5 já é mais alta. Já é mais alta. Olha, assim, ó. Vamos aqui primeiro para a questão, quando que tu usaria cada uma dessas, tá? A equinacea, ela é uma plantinha que ela vem super bem em questão gripais, em questão de imunidade, tá? A vitamina C já é velha conhecida de todo mundo, porque melhora, né? Também ajuda na tua imunidade. Eu, como homeopata, eu super indico homeopatia, mas apesar de eu ser homeopata, eu não tenho, eu acho que em crises febris, eu não acho legal tu fazer uso de plantas. Perfeito. Tá? De plantas, homeopatia, o que for. Porque a febre é um assunto mais sério, é uma resposta do teu organismo que algo está em desequilíbrio. Então aí a gente pensa em antitérmica analgésica. Exato. Tá certo. Tá? Mas essas aqui, concordo. até para assim, a questão inflamatória, tá, gente? De dor, o própolis vem super bem. É porque o própolis, ele já é antibacteriano. Então, para gripe, eu tomo própolis praticamente... Quer dizer, praticamente não, eu tomo quase todos os dias, tá? Própolis verde eu tomo. Também ajuda na imunidade, que aqui no Brasil é o melhor própolis verde. O própolis é um dos melhores própolis do mundo. Que legal! É o própolis verde. Então, entraria, eu vou ler para vocês. Vitamina C, própolis, homeopatia, equinacea ou equinacea? Equinacea. Óleos essenciais de eucalipto e o... Tea tree. Porque eles são antibacterianos, tá? Que é o melaleu? É o melaleu que é tea tree. Olha, Carol, é isso aí. Ai, eu estudo. Olha, impressionado. Né? Vamos pro próximo. E vocês entendem? Eu concordo com você. Eu acho que febre é uma coisa já um pouco mais delicada, merece a nossa atenção. Olha, e eu como naturopata falando, cuidado, tá? De repente veio uma dor de garganta e uma coriza, aquela garganta ali que você de repente tá já dando uma, né, quando engole, e aí? Olha, essas aqui... Acho que vai pro próximo, pera. Esses aqui também são indicados, tá? Pra dor de garganta também vem super bem, tá? Pra coriza... O próximo, da dor de garganta? O próximo da dor de garganta? Aí, boa. Ó, o própolis tá aqui de novo, aparece, certo. Tá? Os chás com gengibre e mel... Correção, não são chás, são infusões. Infusões, tá? Infusões com gengibre e mel. Chá é só quando é feito com a Camellia sinensis, tá? Que é o chá verde, todas as cores de chás. O gengibre, causa do gengirol, ele é super anti-inflamatório. O mel, assim, ó, a gente colocou aqui sprays naturais. Cuidado, tá? Natural de quê? Se for um spray de alguma dessas plantas, do própolis, do gengibre ou até adocicado com mel, ok, tá? O mentol também, que estava no slide ali, o eucalipto, vem bem. E de qualquer forma, quando a gente fala de dor de garganta, claro, né? Se vier uma febrinha, começar a febre, é porque está evoluindo e pode ter algo bacteriano. Então aí a gente tem a medicação convencional, infecção bacteriana, então é necessário antibiótico prescrito. Então, eu sou fã do própolis, né, gente? Eu acho assim, o própolis... Tem tantas ações o própolis, sabe? Até estudos agora para câncer, é incrível. E lembrando assim, né? Eu não sei se você concorda, mas quando a gente fala de dor de garganta,
aquela dor de garganta, bem que a garganta já está comprometida ali com pus, Sim. etc. É uma das febres mais altas Eu que sou rei adultos de ter, e crianças podem ter, certo? Pois é. Então fiquem atentos. E aí vem bem aquilo, sabe, que a gente estava falando. Tu pode fazer o uso do medicamento alopático junto com um medicamento natural. Exatamente. Vai tomar o antibiótico, mas fortaleça com o própolis, Você pode, né? Lá, o antitérmico e ao mesmo tempo fazer uso do própolis, do eucalipto. Perfeito. Tá? O que você acha da geleia real? Eu gosto muito para questão de imunidade. Imunidade, né? Tá? Para melhorar a imunidade. Eu tomo. Um pouquinho ali, uma colher de café, né? E é impressionante os estudos que tem, tá? Depende, tá, Carol? Nem sempre Às vezes pode aumentar. Eu tenho medo dessa... Hoje já está disponível no mercado cápsulas de geleia real. Tá? E aí você consegue ter a dosagem certinha. Porque em exagero pode até despertar fome, tá? Então cuidado. Não, você sabe que eu nunca consegui que o João tomasse gosto. Na infância, por causa do gosto, porque realmente tem um gostinho bem ruim. Mas agora já tem cápsula, tem então, cápsula. gente, olha só, legal, geleia real. É ótimo. Temos 1 minuto, dá tempo, quer fechar com uma perguntinha, Gláucia? Você... Não? Senão vai ficar muito rápido? Mas vamos fechar dando parabéns pro Jamar também, que é aniversário dele! Beijo, querido! Obrigado. Saúde pra você! Muito obrigado! Você e Gláucia aí nesses aniversários, né, dessa turma de maio, pois certo? É. Que signo ainda é? Eu sou o primeiro dia de Gêmeos. Gêmeos. Você é o primeiro dia. A minha mãe fez um esforço para nascer taurino, sabe? Não deu certo. Mas você não tem nada de Gêmeos, eu acho. Sério? Eu acho. Nossa, eu falo pelos cotovelos, pelo amor de Deus. De falar pode ser. Nosso querido, @Tejade, vai lá também para dar parabéns para ele amanhã. Manda mensagem, quem ficou com dúvida, depois ele responde tudo lá nas nossas redes sociais. @Tejarde, com D mudo, você encontra todo o trabalho. Lembrando que ele é farmacêutico, homeopata e dá sempre umas aulas maravilhosas. Obrigada, viu? Tudo de bom pra você de verdade, viu?